Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Daiane. Nesse canal falamos sobre crescimento pessoal e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu aniversário, que foi no dia 23 de maio. E o vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho mais bate-papo, desabafo, e eu espero que vocês gostem do tema do vídeo, porque ele vai ser bem pessoal e é um pouco difícil para mim falar sobre isso, mas eu preciso falar pra vocês até pra ajudar outras pessoas que já passaram por isso e mostrar o quanto isso mudou a minha vida. Então eu posso ficar um pouquinho sensível nesse vídeo, mas não estranhe que eu sou assim mesmo, chorona e sensível mesmo. No dia 23, sexta-feira, foi meu aniversário e eu sempre passei meu aniversário triste ou frustrada financeiramente, cheia de problemas para resolver, então eu nunca consegui curtir verdadeiramente meu aniversário. Fora um trauma que eu tenho de infância, que a minha mãe, infelizmente, só fazia o aniversário da minha irmã e o meu não, e eu também não recebia feliz aniversário. Eu sabia que ia ser difícil falar sobre isso, mas eu não recebia feliz aniversário, nem nada que não fosse envolver valores. Então, nem a parte emocional, nem a parte, sei lá, material, que seria uma festa, algo assim que toda criança gosta. Mas meu foco nunca foi reclamar disso, porque eu entendia as condições financeiras, mas não entendia algumas condições emocionais que tinham. Então, o que me doeu nessa época não foi o fato de não ter festa de aniversário, foi o fato de eu ter crescido como uma criança invisível que parecia que não tinha sentimentos ou não era tratada como uma pessoa. Eu acho que isso também é comum em famílias de baixa renda ou desestruturadas, de alguns pais não tratarem as crianças como pessoas que têm sentimento ou opinião ou que sejam relevantes. Eu não sei, gente, pode ter sido uma coisa específica comigo, mas eu vivo com pessoas de baixa renda, sempre vivi, porque é a minha realidade, ainda é, mas vocês sabem que eu tô tentando mudar isso e também mostro aqui no canal tudo que eu tenho feito pra fazer renda extra, pra evoluir, pra conseguir mais dinheiro, porque isso realmente é importante pra mim. Devido a tudo isso que aconteceu comigo, eu vejo que o dinheiro ele impede que a gente faça muitas coisas que as pessoas fazem normalmente. Eu acho que o dinheiro ele também traz um apoio emocional, ele não é só uma coisa física, né? Então, eu tive esse grande trauma aí do meu aniversário. Então toda vez que chegava no meu aniversário, eu comecei a aceitar uma personalidade de que eu não gostava de comemorar, meio que pra não confrontar com a minha realidade de que o motivo de eu não comemorar é porque não queriam comemorar o meu aniversário. E eu, por ser uma criança, não entendia muito bem e também não entendia o quanto isso impactava na minha vida. E impacta até hoje, ou impactou até hoje, porque é uma coisa que eu tô tentando trabalhar, mas não é uma coisa linear que você vai trabalhar e do nada já vai estar tudo resolvido e você já vai ter superado e vai estar tudo tranquilo, tudo certo. Não é assim que funciona. Mas o que eu queria compartilhar com vocês aqui não é tristeza. Eu fiquei muito feliz no meu aniversário esse ano e em alguns anos passados também, porque eu já venho trabalhando isso. Mas não faz muitos anos, de 2 a 3 anos, que eu tento comemorar o meu aniversário de outras formas. Já passei aniversário sem dinheiro, sem condições de comemorar de qualquer outra forma. E também era mais um motivo de tristeza quando chegava no meu aniversário, porque eu sempre criava uma expectativa de que ia ser bom e tal. Mas passei muitos anos da minha vida sem conseguir comemorar, na verdade, né, assumindo essa personalidade de que não gosta do aniversário. Era uma forma de proteção que eu tinha, de ninguém estragar esse dia de novo, como aconteceu várias vezes, né. Então, eu aprendi a me encaixar, a me diminuir a isso, pra não ter que lidar com isso. Então, só fui deixando.
E não era uma coisa que tava, assim, fresca no meu subconsciente pra eu entender o que tava rolando. É coisa que eu fui entender depois, por que eu me comportava dessa forma. E aí eu consegui superar isso. Eu não lembro o ano exatamente, mas se eu lembrar eu coloco aí. Já faz uns 3 anos mais ou menos, que 3 aniversários, contando com esse, que eu consigo curtir melhor o meu aniversário. O que eu fiz pra mudar esse cenário e parar de ficar vinculando emoções ruins que eu tive na infância com os meus aniversários agora da vida adulta? Porque era inconsciente eu ficar triste por lembrar dessas coisas. Então o que eu fiz foi perceber que sem querer, sem intenção nenhuma, eu me tornei a pessoa que eu precisava naquela época. A pessoa que me deu apoio, que me validou, que se importou comigo, que parou de me tratar como uma pessoa invisível ou que não precisava de cuidados por algum motivo, por ser boazinha demais, por não dar trabalho ou por ser uma criança que não tinha limitações igual a minha irmã tinha. Então ela precisava de cuidados muito mais do que eu, e eu aprendi a me anular porque eu não achava que meus problemas tinham tanta importância assim, devido a toda a dificuldade que a minha irmã teve e todo o apoio que ela precisa até hoje. Então eu sempre fui achando ali que eu não merecia as coisas, porque eu já tinha tudo que eu precisava, que minha vida era perfeita e que eu não tinha do que reclamar e que era só seguir minha vida do jeito que dava ali, que eu não tinha do que reclamar. Então, eu aprendi que eu me tornei essa pessoa que eu precisava. Eu não tinha ideia disso, mas eu me tornei. E um pouco da minha preocupação extrema com dinheiro hoje em dia é porque eu acho que o dinheiro traz conforto, traz segurança, traz autonomia e também liberdade. De se você um dia estiver em um ambiente que está te fazendo mal, você tem condições de pegar ali o seu dinheiro e sair dali e recomeçar a sua vida novamente, como aconteceu comigo em vários momentos da minha vida. E eu tenho a agradecer muito a mim do passado, que sempre tentou juntar dinheiro da forma que dava, e eu, a maior parte do tempo, sempre tive uma reserva de emergência, porque no meu subconsciente sempre houve uma urgência de estar sempre preparada para o pior, infelizmente. Acho que boa parte das famílias de baixa renda devem ou deveriam pensar assim, porque realmente a coisa não é fácil para quem vem de baixo. E a gente aprende que a gente só tem que aceitar tudo e que não tem o que fazer, que a vida é assim, que nada vai mudar, que nada vai evoluir, e não é muito bem dessa forma. Mas o que eu percebi trabalhando esse trauma, né, é que por eu ter me anulado tanto, eu mesma acabei fazendo com que a forma que os outros me enxergavam fosse a forma que eu me via também. Sem saber que eu fazia isso, eu acabava me criticando pior do que eu já fui criticada pelas pessoas, só que mentalmente, como se fosse uma vozinha ali sempre falando que eu não sabia fazer as coisas, que não era desse jeito, que eu ia fracassar, que tudo ia dar errado, que eu não merecia, que eu não era boa. Essas coisas que pensamentos intrusivos influenciam na nossa mente. E aí, eu, depois de aprender que eu me tornei essa pessoa que eu precisava, eu comecei a me dar aquilo que me faltou. Porque, infelizmente, a gente não consegue mudar o nosso passado. E eu já estava cansada de, sem querer, ficar presa a esse trauma e a outros também que eu venho trabalhando e posso compartilhar aqui com vocês, como as crenças de dinheiro que eu tinha e não sabia,
que eu já trouxe vídeo aqui no canal. Vocês me desculpem se tiver muito barulho aí no vídeo, eu espero que não, mas tá acontecendo o mundo aí, tá acontecendo e eles não podem parar pra eu gravar isso aqui. E eu queria muito trazer esse vídeo no canal pra vocês, pra ajudar de alguma forma quem já passou por isso ou ainda passa por isso. Então eu comecei a me dar tudo o que faltou. E, mais uma vez, não tem a ver com dinheiro, gente. Tem a ver com sentimento, com emoções, com apoio emocional, isso sim. Então, eu aprendi a me respeitar, a saber dizer não, a saber os momentos que eu preciso relaxar, que até hoje eu tenho dificuldade de descansar, porque eu acho que eu tô sendo inútil descansando, mesmo que eu precise. Mesmo que eu esteja acabada, eu ainda fico relutando para descansar. E são vários traumas sendo trabalhados nisso, né? Mas eu consegui dar o amor que eu nunca tive e cuidar de mim. E aprender que muita coisa do que a gente ouviu não é verdade. A gente não pode assumir como verdade as coisas ruins que falaram pra gente. Mesmo que a gente faça isso inconscientemente, é importante que a gente acorde e que a gente consiga enxergar o quanto as pessoas podem manipular a nossa realidade e a gente não pode deixar que isso aconteça. Porque a gente criando a nossa realidade, muitas coisas podem dar errado por causa dos nossos pensamentos e crenças, né? Imagine quando outras pessoas ainda tentam influenciar a sua realidade, porque quando outra pessoa fala, é mais fácil do seu subconsciente aceitar do que você. Ainda mais pessoas do seu convívio que você já está acostumada a validar aquelas informações, né? Então, o que eu aprendi esses anos foi que eu tenho que dar tudo que eu não tive para conseguir curar essa ferida aí efetivamente e ficar mais tranquila, porque parece uma coisa boba, parece uma coisa de criança mimada que não teve aniversário e queria bolo e presentes e tudo isso, mas não se trata disso pra mim. Realmente faltou algumas coisas que eu tô tentando me tratar melhor hoje em dia pra trabalhar e ir pra frente e não ficar remoendo o passado. Mas é muito difícil quando tem uma coisa do passado que te dói, chegar alguém e falar que é simplesmente você não pensar nisso. Porque as coisas que a gente faz no dia a dia lembram, né, dá gatilho de alguma coisa e você acaba lembrando quase sempre. Então, uma coisa que eu fiz foi muito importante pra mim, foi trabalhar nas coisas que eu gostava e que eu não consegui fazer em outros momentos da minha vida, porque eu tava ali preocupada em agradar e também não tinha muita opção e fui fazendo o que as pessoas falavam que era certo, sem pensar muito bem, porque não tinha referências diferentes, então eu tinha que seguir o caminho que todo mundo segue e fazer o que todo mundo faz, que é trabalhar até morrer e não ter tempo pra curtir. Ou a pessoa tem muito dinheiro e não tem tempo pra curtir, ou ela não tem dinheiro e não tem como curtir. Então é isso. Esse vídeo aqui foi um desabafo mesmo, pra mostrar pra vocês que todo mundo tem problema e todo mundo tá tentando trabalhar as coisas, as sombras internas da gente. E eu não digo que eu superei, mas eu consegui chegar num próximo nível disso, né, desse trauma aí que eu preciso ainda trabalhar, mas eu acho que só o fato de eu conseguir curtir meu aniversário, comemorar e ficar feliz por isso, mesmo que eu não tenha dinheiro no dia, é muito transformador pra mim, porque eu acho que é muito importante a gente comemorar o nosso aniversário, porque é como se a gente estivesse comemorando a nossa vida, a nossa história, dizendo que a gente é importante pro mundo. Então, se não fizeram isso por você, faça você por você, que é muito importante a gente entender o nosso valor e se valorizar para ser valorizado. E quando o ambiente não estiver favorável,
que a gente tenha condições de ir embora e recomeçar tudo do zero se for necessário. E nesse aniversário, antes que eu esqueça, eu fiz o meu próprio bolo, eu fiz com camadinhas assim e tal, não filmei. Pensei em filmar, mas não filmei porque realmente eu quis curtir esse aniversário da melhor forma possível. Eu fiquei em casa de boa, eu saí com meu marido de manhã, a gente foi tomar um café fora, a gente passeou um pouco, curtiu, veio pra casa, fez comidas gostosas e foi bem leve. Passei aqui com a minha família e foi bem gostoso. E ele se esforçou bastante para tornar o meu dia especial, eu agradeço muito ele por isso. Parece algo besta, mas transformou minha vida, porque se hoje eu consigo comemorar eu estar viva, é porque eu tenho chances de comemorar várias outras coisas lá na frente, quando eu conseguir concretizar os meus sonhos, que hoje eu acho possível sim, porque eu estou silenciando as vozes que pessoas deixaram ressoando na minha cabeça sobre coisas que eu não sou. E eu acreditei por muito tempo e acabei tendo atitudes que confirmavam isso. E hoje eu consigo ver que se eu trabalhar esses traumas que eu tenho, eu vou conseguir superar várias limitações que esses traumas me trazem e conseguir superar coisas que eu achava que eram impossíveis, como, por exemplo, empreender, que eu tô conseguindo fazer agora e tô muito feliz. E nos próximos vídeos vou compartilhar com vocês como tá sendo esse processo de empreender de casa, trabalhando de casa, que era uma coisa que eu sempre quis na minha vida, mas eu achava que era impossível. Quando veio a pandemia, se tornou mais possível, né, esses trabalhos home office, mas quando acabou a pandemia, o pessoal das empresas não querem mais saber disso, querem que todo mundo vá presencial. E algumas empresas grandes realmente ainda trabalham com home office ou com as duas coisas, né? Intercalando, que eles chamam de híbrido, né? E esse foi um dos traumas que me impedia de empreender. E esse trauma só me mostrou o quanto as nossas crenças, tudo que a gente acredita, pode atrapalhar o nosso processo de crescimento, pelas coisas que a gente acredita que é capaz, e no fim a gente é capaz de muito mais do que a gente imagina. Então, trabalhando esses traumas que a gente tem, essas crenças, a gente consegue ir muito mais longe. Então esse foi o vídeo. Eu queria mostrar pra vocês que é possível você comemorar algo que você parou de comemorar, mesmo depois de muitos anos. Fiz 33 anos agora, né? Então foram vários anos que eu passei sem conseguir comemorar. E outros que não foi comemorado porque não foi possível. Por motivos que eu nunca vou entender, mas não cabe a mim entender o porquê que as pessoas fazem determinadas coisas, mas o porquê que eu faço as coisas eu tenho que analisar e entender se isso está sendo prejudicial ou se isso está sendo bom pra mim, né? Então, eu vou cuidar da minha vida, vou fazer com que eu consiga realizar meus sonhos e eu desejo que todos vocês consigam também. Esse foi o vídeo. Se você gostou, se ele foi útil de alguma forma pra você, deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.